Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me ouvindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Razolag Astrology. Hoje vamos tratar da lua cheia em Peixes 2025, o eclipse lunar deste mês. Venham comigo. A lua cheia, eclipse lunar em Peixes 2025, uma análise da quinzena para o Brasil e para o mundo. Então, um primeiro resuminho aqui, que eu faço todo início de vídeo de eclipse, é o que que é um eclipse? O eclipse é uma zigzia, lua nova ou cheia, que ocorre no cruzamento entre as órbitas da Lua e da Terra em frente ao Sol, no ponto de vista astronômico, e das órbitas relativas da Lua e do Sol em relação à Terra, do ponto de vista astrológico. O eclipse tem três intensidades: o total, o parcial, e quando é solar, ele pode ser anular. No lunar, ele é penumbral, ou seja, passa apenas a sombra da Terra, uma parte da Lua, ela não se apaga totalmente e fica por isso mesmo. O eclipse do dia 7 de setembro, ele foi total, só que ele só foi visto em uma parte da Terra. E aí entramos com a polêmica do efeito dos eclipses. Eclipse, tanto lunar quanto solar, só tem efeito de eclipse, ou seja, duração de semanas e meses, onde eles são visíveis, pelo menos durante toda a fase penumbral. Nas demais regiões é apenas uma lunação. Há uma polêmica astrológica que a gente supervaloriza os eclipses como ciclos planetários gerais e reduz as importâncias das lunações e luas cheias. No vídeo aqui que eu fiz com o amigo Antônio Brito sobre duração da vida, é durante as lunações que astrologicamente a gente enxerga que é o ponto em que as almas desencarnam ou encarnam em massa na Terra, naquela quinzena. Então há uma concentração de energias no sentido esotérico da coisa e são marcadores temporais de pessoas que nasceram naquela quinzena compartilharem o mesmo destino comum. Então, elas nasceram na mesma época, terão temperamentos parecidos e elas terão aquele mapa como um referencial de previsão. Tanto que quando não sabiam-se o dia e data exato, quando se sabia pelo menos a quinzena que a pessoa nasceu, usava-se o mapa da lunação para previsões. Então, vamos parar de polêmica e focar no poder dessas lunações para a previsão, tanto geral quanto pessoal. Aqui no eclipse, ele é uma lunação que tomou uma bomba. Ou seja, ele tomou os esteroides, ficou bombadão, então ele vai ter um período de previsão maior do que aquela quinzena. Ou seja, até a próxima eclipse visto naquela região, ele vai ter duração. Então, tem alguns eclipses que têm duração de quase 3 anos. Então, a gente tem que ficar de olho nessas marcações dos eclipses. Os efeitos se estendem durante a duração na cidade que você está observando. Então, os meses e semanas são entre o início do eclipse, o ponto exato e o final da visibilidade. E contam-se a partir da distância entre a hora do nascer o pôr do sol até o eclipse.
Então aqui a gente fala que eles ocorrem no mesmo ciclo a cada 18 anos, invertem os signos a cada 9 anos e meio e eles se repetem em uma sequência de 3 a 4 eclipses no mesmo eixo. Então, assim, a gente tem um período que se resgata assuntos de 2 a 3 anos de visibilidade no mesmo local, nos mesmos temas e com mais ou menos a mesma intensidade. Este eclipse foi da série de eclipses de setembro, número Saros 128, retoma assuntos de 2016 e se encerra em 2034. Dentro do microciclo de 2 a 3 anos, ele retoma assuntos de 2024 e vai se encerrar em agosto de 2026. Aqui na costa brasileira, a gente só viu os efeitos durante 10 minutos, porque estava terminando o eclipse nas outras partes do mundo, então durou mais ou menos assim, no total, 1 hora. Então só durará uma semana e com repercussões em novembro e em junho. Já nessas regiões do mundo, onde eles são onde ele foi mais intenso, mais visto, ele tem efeitos muito intensos, como a gente viu essa semana. Ele vai, ser resgatado em março de 2026, quando o leste da Ásia ele vai ver, essa fase, total de penumbral e a fase escura durante 1 hora novamente e por 11 horas após o anoitecer. Então vão ser efeitos de eclipse mais intensos. Em agosto ele vai passar outra região, só que a região afetada vai ser essa do Oriente Médio, não vai afetar tanto aqui a parte europeia. Agora vamos para a parte astrológica. Os maiores efeitos do eclipse, além de serem onde ele é visto, é onde ele passa a linha dos astros. Então a gente tem aqui Sol e Lua passando pela Francáfrica, pela França, por Copenhague, saindo aqui. E na Ásia, a linha dos luminares e dos nodos lunares, eles passam do lado da Índia e do lado do Nepal. E o que que a gente tem com isso? E depois ele vai ser visto aqui próximo à Nova Zelândia, mas não abarca países grandes aqui. Na África, a gente teve ataques de grupos terroristas na fronteira de Burkina Faso e sequestraram alguns oficiais do exército da Costa do Marfim, além de serem denunciados por relatórios da ONU. Já o Togo, que é o país vizinho, eles estão enfrentando uma revolução há mais de 3 meses e, além disso, há uma negociação de termos de cessar fogo, ainda que o país esteja sem governo. O Mali enfrentou uma tentativa de golpe de Estado e uma discussão sobre a intervenção do grupo Wagner no país. Na França, na Bélgica e na Dinamarca, onde passa a linha dos nodos na Europa, houve uma crise política, um voto de desconfiança contra o primeiro-ministro francês, o Bayrou. Na Bélgica,
houve uma convocação dos militares para cercarem a capital Bruxelas sobre um estado de segurança devido a protestos. E na Dinamarca, há questões diplomáticas sobre a Groenlândia devido a disputas territoriais com os Estados Unidos. Na Ásia, a gente teve quatro incidentes geopolíticos muito importantes entre a fronteira da Índia, da China e Bangladesh. Primeiro, a negociação da fronteira definitiva da Índia com a China e acordos bilaterais de cooperação mútua, a parada militar chinesa e uma revolta armada em Bangladesh. Só que durante a elaboração desse roteiro surgiu a Revolução do Nepal. O Nepal vinha de uma guerra civil que durava já 10 anos, ele vivia num governo de coalizão, e desde o ano passado houve uma série de atentados contra figuras políticas do governo central e da capital. Então, houve um ataque à casa do primeiro-ministro, do, do governo de coalizão, e a morte, infelizmente, da ex-primeira-dama. Então, há um questionamento se era uma revolução colorida ou não, mas como eles vivem no tipo no armistício, no governo de coalizão, a gente não tem notícias é, exatas do que poderia ter levado essa multidão na casa do primeiro-ministro. Além do mais, houve atentados contra o prefeito da capital e outras pessoas desde o final do ano passado. Então, a gente tem uma convulsão social que coincidiu com o eclipse passando basicamente do lado da capital. Já em- no Brasil, a gente tem efeitos de lua cheia, menos intensos que o eclipse, durando apenas algumas horas e de forma que ele vai ter seus efeitos 9 dias depois da lua cheia, ou seja, a partir do dia 16, terça-feira. Então, as posições mais evidentes são contradicia Marte e Mercúrio, a dinâmica dos luminares com Júpiter, que é uma oposição ligados por trígono e sextil, e o sextil entre Marte e Vênus, Marte em Libra e Vênus em Leão. Lua se aplicando a Saturno na casa 2, na casa dos aliados do governo e das finanças. Júpiter na 6, Marte na 9, Sol, Mercúrio na 8 e Vênus no descendente. A gente trata-se de recursos aliados do governo, conflitos religiosos e judiciais, dívidas, investimento em impostos. O eclipse no eixo Virgem e Peixes, no decanato dos benéficos, Júpiter e Vênus, trazem questões relativas à religiosidade e a mulheres, morte de pessoas famosas, risco e perseguição a pessoas intelectuais, inundações e traições políticas em geral. O clima será majoritariamente frio e úmido, pela lua estar em peixes, e especialmente propício a chuvas, devido à aplicação com Saturno. Então, vai trazer um período de chuvas e frio. Em relação aos temas das estrelas fixas, o ascendente foi a 5 de Aquário, conjunto a duas estrelas da constelação de Capricórnio,
voz e óculos, ligadas ao intelecto rápido, viagens, comércio, abertura de estradas e assuntos de Estado e diplomacia. O Sol está conjunto à coxa, uma estrela delta da constelação de Leão, e a Lua a Kená, a estrela da constelação de Eridanos, o Rio Celeste. Então, estão ligadas à autoridade, perspicácia, à transformação de situações ruins em boas, religiosidade, sucesso e felicidade. Já as estrelas na latitude de Brasília, Alques e Zósima, estão ligadas a vantagens, benefícios e demandam atenção para não se atrapalhar. Você fazer uma coisa querendo fazer outra e boas ideias, execução péssima. Já a Alques está ligada à criatividade, a raciocínio rápido e eventos repentinos e caos. Então, apesar de trazer benefícios, a situação caótica pode levar à execução atrapalhada. Já o movimento da Lua e dos astros. Até amanhã, a Lua ativa as casas 3 e 1 do mapa progredido, ligadas a um quadrante, um primeiro quadrante do zodíaco, ligados ao foco a si mesmo e a rotinas, vitalidade, saúde, finanças, deslocamentos curtos, burocracia e vizinhança. Já a partir de domingo, a gente vê a Lua se movimentando entre as casas 12 e a 10, o quarto quadrante, ligado a si mesmo e à vida pública, a questões relativas a grupos, salários, destaque social, estabilidade, mas ao mesmo tempo uma necessidade de recolhimento, atenção com animais de grande porte e situações relativas a internações e prisões. Dia 19 a 21, final da quinzena, início da nova estação. A gente vê a ativação das casas 9 e 8, representando ensino superior, justiça, recebimento e pagamento de dívidas, fé e viagens longas. Agora vamos para as efemérides. A gente está terminando a estação do inverno. A contradicia entre Mercúrio e Marte já passou no dia 7 de setembro, então quem acompanha minhas eletivas já ouviu a previsão. E hoje, às 6h53 da noite, ocorreu o sextil entre Júpiter e Mercúrio, o que alia o propósito maior de longo prazo com metas menores, traçando e objetivamente metas alcançáveis para um objetivo mais além, organizando recursos, pessoas para direcionar esse objetivo. Dia 16, terça-feira, ao sextil exato entre Vênus e Marte, que traz o comprometimento, o bem-estar físico, o alinhado às ações. Vênus em Leão traz a questão de autoestima, lealdade e autoridade. Marte em Libra traz a dificuldade de aliar assertividade com ambientes diplomáticos. Então, pisa-se em ovos ou comete sincericídios. Então, há uma dificuldade de manter a lealdade do grupo, a admiração, o reconhecimento que essa atitude. A Vênus dá um sacode aqui e pode haver um conflito diplomático entre você querer se impor mais perante as pessoas. Então, seja menos, procure balancear essa necessidade de brilho. Todo mundo, só uma chama para todos, afinal. Mas tenta entender que a questão de assertividade na diplomacia às vezes é necessário, mas não da forma de se expondo, se impondo as coisas, certo? Já na semana que vem, a gente tem a mudança de Mercúrio para o signo de Libra e logo em seguida
de Vênus para o signo de Virgem. Então, Vênus vai para a sua queda, se tornando uma Vênus mais clean, mais comedida, mais disposta a renunciar a excessos, enquanto Mercúrio entra no domínio de Vênus, buscando uma questão, uma comunicação mais diplomática, mais voltada a criar laços do que romper laços. Dia 19 de setembro, a última efeméride, que é a anticia entre Mercúrio e Saturno, que traz o alinhamento de esse Mercúrio diplomático com Saturno em Peixes, que é o Saturno ligado ao medo coletivo, a concretização de coisas que estavam na memória, apenas no plano dos sentimentos e ideias. Então, há uma a tentativa de comunicação, de conciliar esse medo, essa questão mais capturar o Zeitgeist de algo mais artístico ou mais sombrio, uma comunicação mais sóbria. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Bebam muita água e até o próximo eclipse semana que vem. Beijo, queijo e tchau!